No desespero, o Palmeiras faz movimento com Lille por zagueiro. Johnny Cardoso é oferecido ao Palmeiras. É sério isso? Otávio está livre no mercado e sob pressão, Palmeiras monitora. Palmeiras enfrenta a próxima partida no Brasileirão com 3 meias. Entenda o pensamento de Abel Ferreira. Fala, família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro, nosso patrocinador master, a CVREC. A CVREC é uma plataforma. Se você precisa contratar, tem um estabelecimento comercial, um restaurante, um bar, usa o serviço da CVREC que você não vai se arrepender. Ela vai te conectar com grupos de WhatsApp só para você triar aquelas candidaturas que fizerem sentido para você. E se você está procurando por emprego, cadastra o teu currículo no site da CVREC, www.cvrec.com.br. Com a CVREC, contratar nunca foi tão fácil. Rapaziada, a situação do Palmeiras mudou muito, tá? Da água pro vinho nos últimos dias. A gente tá vivendo um ambiente extremamente pesado. O clima está pesado e o Palmeiras procurou por isso, tá? Algumas das escolhas feitas nessa e na temporada passada fizeram com que a situação culminasse no ambiente que a gente está vivendo agora. Tem novidade de possibilidades de contratação, especulação de mercado. A nossa diretoria está muito lenta, mas agora está agindo sob pressão e as coisas estão acelerando. Mas vamos lá, a minha opinião é que o Palmeiras está realmente devendo uma resposta íntegra para a torcida. Eu preciso de um feixe de liderança que apareça no Palmeiras nesse momento para poder falar que esse time ainda tem, entre aspas, salvação, tá? Quando eu falo time, eu me refiro ao clube de maneira geral, vivendo tudo isso que a gente está vivendo. É muito fácil apontar o dedo e criticar, todo mundo tá fazendo isso. Mas eu queria que alguém no Palmeiras demonstrasse liderança, aparecesse, desse a cara a tapa, se posicionasse e fizesse com que o clube, de maneira geral, parasse de criar diversas polêmicas. No vídeo de hoje a gente vai falar também do que o conselheiro Corona disse hoje em entrevista e você vai entender o que eu tô querendo dizer. Pois é. Vamos lá, com todo esse cenário pesado que o Palmeiras está vivendo, o Verdão divulgou nessa terça-feira o balanço financeiro de novembro do ano passado, além dos valores de cada mês ao longo de 2025. O Clube Paulista acumulou uma receita de 1,6 bilhões de reais, o seu recorde em uma única temporada, ou seja, temos dinheiro. Tá? No mês de novembro, a equipe alviverde teve um déficit de 13 milhões. O que é um déficit? Gastou mais do que arrecadou, beleza? Situação que se repetiu em fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro e outubro. Palmeiras gastou mais do que arrecadou nos meses passados do ano passado, beleza. Mesmo assim, a gente fecha o ano com um superávit de 282 milhões de reais. Superávit, dinheiro em caixa. Sobrou no ano mais dinheiro do que gastamos. Então, é óbvio que a diretoria está sob pressão. Os negócios que foram feitos não deram certo, uma boa parte deles, e agora é hora de correr atrás do prejuízo, tá? No desespero, o Palmeiras acena ao Lille com o interesse oficial de contratar o zagueiro Alex Sandro, que já jogou inclusive na seleção brasileira, ganhou bagagem e rodagem internacional. O Lille da França até topa ouvir proposta, tá? O problema é que o Palmeiras ainda não colocou a proposta oficial. Fez uma sondagem, levantou a bandeirinha dizendo, olha, eu quero negociar. É verdade que o zagueiro Alex Sandro tem interesse em voltar para a América do Sul, tá? Ele pode sim ser um reforço para o Palmeiras, mas o Palmeiras ainda não colocou a proposta na mesa, a grana, tá? E aí é aquele negócio que você já sabe, né? Aqui no Palmeiras 90 mais só trabalhamos com a verdade. Eu acho que a nossa diretoria é lenta, mas eu preciso trazer a matéria para você pra gente conversar. E eu quero a sua opinião nos comentários. Alex Sandro é um nome pro Palmeiras? Fala pra mim o que você pensa, porque outro jogador está sendo oferecido ao Palmeiras. Trata-se do jogador americano que jogou no Internacional e hoje está no Atlético de Madrid, Johnny Cardoso. Nós estamos lidando bastante com o Atlético de Madrid nessa temporada, né? Nós sondamos Almada, eles sondaram Flaco Lopes e agora o Johnny está sendo oferecido, tá? O agente dele está oferecendo ele para o Palmeiras e para outros clubes, porque ele não está conseguindo jogar lá na La Liga, então é uma possibilidade de empréstimo. Vamos conhecer um pouquinho quem é o Johnny? Porque falando por falar é complicado, tá? Então eu vou te posicionar agora aqui com números oficiais. E aí o nosso parceiro SofaScore vai me ajudar aqui, ó. O Johnny, ele é o camisa 5 do Atlético de Madrid, ou seja, ele atua nessa faixa do campo aqui, basicamente como um volante, tá? Um volante de pegada, mas tem uma informação que me interessa, tá?
Quando a gente vem aqui, o SofaScore ele é muito objetivo, ele já logo traz os pontos fortes do jogador, tá? Principais características dele, passes longos e posicionamento, jogando de meio campo, ali como um Paul Pogba ali, né, realmente na faixa de ligação, ou como um volante, tá? Ele atua das duas funções, mas olha o que pega aqui. Valor de mercado do jogador, 21 milhões de euros. Um valor absurdo, tá? Palmeiras, se topar pagar 20 milhões de euros no jogador desconhecido, entre aspas, esquece, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no quanto o Atlético de Madrid pagou. Então, ele saiu do Internacional em 2019, tá? Chegou em 2019, né? Participou do time sub-20 do Internacional. Em 2023 ele vai pro Betis por 6 milhões de euros e depois pro Atlético de Madrid por 24 milhões de euros. O investimento que o Atlético fez nele foi relevante, né? Olha os números dele na temporada, eu não vou nem olhar a Copa do Rei. Vamos dar uma olhada aqui na La Liga, tá? Então ele tem uma média de 5.48, essa é a nota média dele. Mas quando a gente analisa as últimas partidas dele, são notas altas, né? Pegou aqui o Real Sociedad e fez uma nota 7.3, 7.0, 7.0, contra o Levante 7.2. Então são 8 partidas, 7 como titular, tá? Em toda a La Liga. 59 minutos por jogo é a média, né? Ou seja, ele é sempre substituído. Números que me chamaram a atenção no Johnny, passes certos, ele tem 88% de acerto no passe, número que chega perto do Marlon Freitas, que tem 92%. Bom número, tá? Sendo que os passes no próprio campo são 89% de acerto, ou seja, praticamente 14, né? E os passes certos no terço final do campo, por partida ali, né, por temporada, considerando 16. Esse número é melhor que o do Marlon Freitas, ou seja, ele acerta mais passes no terço final, passes que deixam os jogadores em condição de marcar gols. Isso é positivo. Entretanto, o número de passes longos certos é um pouco menor, tá bom? Johnny Cardoso faz sentido pra você? É um nome desconhecido, mas um jogador que tá na La Liga e que tem um bom valor de mercado, tá sendo oferecido pro Palmeiras por empréstimo. Eu acho que o Palmeiras não está num momento em que ele pode simplesmente se dar ao luxo de recusar essa proposta sem analisar com cautela, né? Johnny não é o jogador que a gente espera, mas pode acabar dando certo no Palmeiras, por que não, né? Diz a sua opinião nos comentários, é sempre muito importante. Agora tem um outro nome, muito mais conhecido do Palmeiras, que está sendo especulado, que é o Otávio. Otávio é um jogador meia com muita personalidade, muita qualidade, que com certeza, se chegar no Palmeiras, chega para ser titular. Esse joga de 5, joga de 8, joga lateralizado, nas funções do meio-campo domina todas, tá? Um baita de um jogador e ó, ele tá livre. Ele era jogador do Al-Qadsia da Arábia Saudita, não renovou o contrato, tá livre no mercado, o Palmeiras tá monitorando. Vamos dar uma olhadinha nos números do Otávio para que possa fazer sentido a ideia e aí você me dizer se você concorda ou não comigo, tá? Então o Otávio, ele é um jogador de 11 milhões de euros. Português, tá? E esse é um dos principais atributos que o agregam ao Palmeiras por conta do Abel Ferreira, né? E ele tem alguns números interessantes. Dá uma olhada, ó. O Porto emprestou ele tal pro Vitória em 2015, ele volta pro Porto tal. E aí ele fica no Porto até mais ou menos 2022, 2023 ele é negociado com o Al Nassr por 60 milhões de euros. Uma grana, nossa, absurda, né? De lá, então, ele segue para o Al-Qadsia, sem custos financeiros para o clube árabe, onde joga desde então. Tem condição de jogar de armador, sabe jogar de meio campista também, ou seja, ele pode ser 8, pode ser 10. Ele também joga lateralizado e sabe jogar de 5, tá? Ele é bem polivalente no meio campo. Pontos principais, é um bom armador, passes longos e o passe curto, né? A triangulação, como a gente gosta de falar. Números do nosso querido Otávio na temporada são 6 jogos, os 6 como titular, com um mapa de calor bem misto, né? Se você olhar, ele joga por realmente todas as áreas do campo, mas preferencialmente aqui, ó, nessa função, como uma espécie de 8 de ligação, começando as jogadas aqui. Números interessantes, né? 48,7 ações com a bola, um número bem elevado, 86% de passes certos, o que é incrível. Tudo bem, tá jogando na Liga da Arábia, né, onde a marcação é diferente, mas se você for parar para analisar, 96% de acerto nos passes no próprio campo,
e 72 nos terços finais, com 64% de acerto nos passes longos. É um jogador que acerta dribles, 75% dos dribles que ele tenta, ele acerta. Bom jogador, tá? 30 anos, o valor de mercado interessante, não é um atleta para revenda e pode sim acabar pintando no Palmeiras, eu acho que faria até sentido. Me diz a sua opinião, para o Palmeiras crescer como clube, como projeto. Faz sentido esse movimento? Sua opinião é sempre muito importante, você sabe o quanto eu considero isso, né? Agora vamos lá. Palmeiras tem aproximadamente um mês para tentar uma contratação de peso. A janela fecha, se não me falha a memória, dia 3 de março, né? Então um mês cravado, tá? E agora? Que movimento o Palmeiras tem que fazer para conseguir adaptar esse novo time? John Arias, eu começo a desacreditar, tá? O Palmeiras vai ter que fazer um movimento muito rápido para contratar o John Arias e para mim não vai rolar. A gente está monitorando, mas de fato, o que a gente pegou de informação? Que é o que eu comecei falando no vídeo, né? O número de brigas internas tá tão grande dentro do Palmeiras, que, cara, o Corona, aquele conselheiro que deu aquele show, que deu aquele estresse com a Leila Pereira, hoje ele deu uma entrevista pro Link Sport Clube, que é um programa, né? Beleza, lá ele disse o seguinte, ó. Ele indicou quais reforços ele traria pro Palmeiras com a grana da venda de Flaco Lopes e Alan. Então ele, se fosse o mandatário do clube, venderia os dois jogadores e contrataria. Presta atenção, ó. Almada e Marcos Leonardo. E depois ele indica mais 4 nomes, ou seja, ele venderia o Flaco e o Alan, mais ou menos ali por uns 400, 450 milhões de reais os dois juntos, né? E contrataria Almada, contrataria Marcos Leonardo, John Arias, Nino, André e Viveiros do Atlético Paranaense. Então ele trouxe uma lista com uma série de jogadores. Não é tão simples assim, tá, Corona? Com todo respeito a você, eu adoro a forma como você se posicionou aqui no programa, foi muito legal. Mas, cara, não é assim fácil, né? Traria o Almada, traria... Cara, não é assim. O Palmeiras tem sim que fazer esses movimentos do mercado, mas não é tão simples, né? Isso mostra muito de como há uma guerra de ego gigantesca no Palmeiras, que tá fazendo mal para o clube, tá? Então o treinador vai na imprensa, na coletiva e diz que a diretoria tem que contratar. E aí a diretoria, vaza áudio da diretoria falando que os jogadores não podiam perder pro Vitória. E aí o conselheiro vem a público e critica a diretoria. Então assim, beleza, já entendemos. Existe uma guerra de ego e uma politicagem absurda dentro do Palmeiras. Mas e o clube? E o torcedor? Gente, R$ 600 uma camisa oficial do Palmeiras é absurdo. A gente tem R$ 1.600 de salário mínimo hoje. A gente não pode levar isso a sério. O Palmeiras está distanciando a sua torcida. Leila Pereira, abaixe o valor dos ingressos. Reduza o valor das camisas. Aproxime a sua torcida. Faça um sinal antes que as coisas fiquem ruins para o Palmeiras, do ponto de vista de acompanhamento dos jogos. Faça um movimento para a torcida. É isso que a gente quer. O momento não é bom, beleza, temos que apoiar, precisamos de liderança. Vai a público, assume o erro, nós erramos. Contratamos jogadores que não deram certo, beleza. Ó, ingresso vai reduzir, ó, camisa vai reduzir, nós vamos fazer um movimento para trazer a torcida de volta, precisamos de vocês. E você vai ver se o Palmeiras não vai voar. E falando em voar, nós preparamos aqui na nossa mesa tática, tá? Uma análise após verificar minuciosamente o que o Palmeiras preparou para a partida contra o Vitória. Então vem comigo que você vai entender o pensamento do Abel. O Palmeiras está escalado mais ou menos assim para enfrentar o Vitória. O Carlos Miguel, Fux, Gomes, Piquerez e Kelvin, formando uma linha de 4 defensores. Marlon Freitas como único jogador de marcação no meio-campo. Você já vai entender o que eu quero dizer. Não é que ele vai ser o único a marcar, né? Mas um camisa 5. Uma linha com 3 meias, porque o Andréas Pereira vai jogar avançado. Maurício e Alan também. E 2 atacantes, Flaco Lopes e Vitor Roque, tá? Com esse time, o Abel tá tentando fazer com que a bola circule mais no meio-campo do Palmeiras. Na última partida contra o Botafogo, o meio-campo do Palmeiras não conseguiu triangular uma jogada, tá? Os nossos laterais, eles não passaram uma vez. Não houve uma jogada pensada, trabalhada, alguma coisa diferente, sabe? Nada, absolutamente nada, zero. E por conta disso, o Palmeiras deixou muito a desejar.
Na partida contra o Vitória, a gente tem uma superioridade na performance dos atletas. A gente não pode dizer que não. O Palmeiras tem um baita time. Concorda comigo? Tem condição de bater o Vitória, independente do local. Jogando com 3 meias, a gente tem, teoricamente, o Andréas flutuando entre as linhas aqui, né? Eu falei que no clube não vai ter marcação, é modo de falar. O Andréas ele vai recuar quando necessário e afundar também quando necessário. Maurício faz a 10 e o Alan faz a beirada do campo. O Alan também não tá jogando muito bem ultimamente. Precisamos de você, Alan. Você tem condição de ser o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Dependemos do seu talento, tá bom? Lá na frente o Flaco e o Vitor, que pra mim são os dois melhores jogadores do Palmeiras nesse começo de temporada. Gosto do Andrés e do Marlon também. Estão fazendo boas partidas, tá? Esse time é o suficiente pra vencer o Vitória? Eu acho que é. Esse é o ponto. O Palmeiras tem time titular. O time titular do Palmeiras, cara, assim, tem condição de brigar por título brasileiro, tá? O problema é o seguinte, beleza, no meio da partida, o Vitor Roque tá cansado, sentiu a panturrilha. Quem vai entrar? Quem o Palmeiras tem condição de escalar no lugar, por exemplo, do Marlon Freitas? Emiliano Martinez não dá. Vai colocar um menino. E aí a gente deixa a nossa molecada da base na fogueira, né? A gente gosta da molecada da base, eles têm que jogar, eles têm que ganhar minutos, mas, gente, tem que ser com inteligência. Não dá pra jogar o Eduardo Conceição na ponta direita e falar, vai lá, negão, resolve o jogo. Vai lá, meu craque. Não dá. A gente precisa ter calma, ter paciência com o jogador. Não dá pra pegar o Piquerez também, que é o nosso lateral esquerdo, e falar assim, vai lá, negão, cruza uma bola na área só. Só faz isso, só dá um cruzamento. Não dá. Espera-se mais do Piquerez. Piquerez tem que assumir a responsabilidade. O Marlon tem que assumir, tá assumindo. O Andrés tem que assumir, tá assumindo. Maurício tem que assumir, chega, não dá mais pra esperar. Então é isso, rapaziada. Agradeço por todo o seu carinho, por acompanhar o canal. Batemos a marca de 20 mil inscritos e isso é fantástico. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Avante palestra!